Boa noite, pessoal. Então, hoje estarei gravando essa aula aqui sobre a questão do leste europeu, conflitos do leste europeu. Então, essa aula ela vai abordar sobre uma questão lá da Europa que até hoje existem conflitos. Por que existem esses conflitos? Então, a gente tem que recordar um pouco da questão lá da história da geografia, quando a gente falava da Revolução Russa e depois a União Soviética. Só para retomar, a Revolução Russa foi uma revolução socialista que aconteceu na Rússia e depois se expandiu para outros territórios. Esses territórios do leste europeu se transformaram em países socialistas, certo? Então foi aí nesse momento que esses países ficaram sob o domínio da Rússia, que era a União Soviética. Só que a União Soviética ela durou até 1989, até a queda do Muro de Berlim, como eu já havia falado para vocês. Então, quando acabou o socialismo, esses países que antes estavam sob o domínio da União Soviética ficaram avulsos. Esses países, aliás, esses países ficaram independentes. Então, aí que começa a gerar os conflitos, né, os conflitos que foram deixados para trás. Os povos, é, por disputas de territórios, eles acabaram é, entrando em alguns conflitos e também conflitos étnicos, né, de etnias diferentes. E aí tem até em negrito aqui no texto que eu passei para vocês, que é as ex-repúblicas soviéticas que fizeram ressurgir diversos focos de tensão na região do leste europeu e dos países da CI, das comunidades dos estados independentes. Então, com a fragmentação no território russo, a Ossétia do Sul ficou separada da Ossétia do Norte. Dessa forma, então, a primeira se estabeleceu no território da Geórgia, e enquanto que a segunda encontra-se no território russo. E aí estão em territórios diferentes, querendo anexar o território uma da outra. Esse é um dos motivos desses grandes conflitos. Mas o principal de tudo isso é a gente entender aonde que eles surgiram, né, após o fim da União Soviética, aonde que essas duas etnias, né, diferentes acabam entrando em conflito por questão de ser diferentes e também por causa de disputas de territórios, certo? Aí vocês vão, essa pergunta é bem simples, vocês vão observar no início do texto e responder qual é o principal motivo do conflito, dos conflitos do leste europeu, que é aqueles que eu acabei de falar para vocês. Aí vocês vão relacionar os conflitos ao declínio da União Soviética. O que tem a ver uma coisa com a outra? Qual é a relação? Aí vocês vão responder por causa que o fim da União Soviética, então com a independência desses países é que surgem então esses conflitos, que daí não tem mais o domínio da União Soviética. Cada país vai elaborar suas próprias leis e aí vai disputar com o outro, né, regiões importantes, certo? Então por hoje seria isso. Boa noite e qualquer dúvida estou à disposição.